Buenas, meus amigos, começando mais um vídeo por aqui com o nosso Matilista e as informações na ponta da língua para darmos continuidade à nossa série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, com foco em integração lavoura-pecuária, neste que é o nosso 17º vídeo da série. Assistindo o vídeo passado eu me dei conta que eu acabei, no afã de não me estender demais, sendo muito breve nas informações, pouco detalhista nas informações a respeito do uso dos escarificadores. E justamente por isso resolvi então fazer um vídeo exclusivo para abordar este tema com vocês. Então, a partir de agora a gente vai entrar com um pouco mais de calma, um pouco mais de relato de caso. Apresentei o case da Estância Santa Maria, apresentar um outro case hoje da Fazenda Cavalhada, do município de Mostardas, pessoal produtor de semente lá em Mostardas. Tem um case bastante interessante em área de arroz, geralmente soja em rotação com arroz. Então, tanto esses cases soja sobre soja, como era o caso da Estância Santa Maria, soja sobre arroz, que é o caso do case da Fazenda Cavalhada, ou mesmo numa área, a soja indo para uma área de campo, todas essas opções do uso dos escarificadores nestes 3 tipos de caso vai ser o foco da nossa conversa hoje. Então, prepara o teu mate aí, que eu vou dar uma acomodada no meu aqui, organizar, como de costume, o roteiro, organizar as ideias, a maneira que a gente vai conduzir a nossa conversa e já prendemos-lhe fogo. Daqui para frente vamos especificar o uso dos escarificadores precedendo a cultura da soja. Bueno, o objetivo desse vídeo, de eu ter feito esse vídeo específico, é para a gente agora de fato detalhar o uso dos escarificadores. Faz dias que eu não mostro para vocês a minha planilha, mas hoje eu literalmente montei um roteiro ali, vou mostrar ela para vocês agora dos assuntos que a gente vai abordar, e volta e meia, eu vou botar ela do lado ali depois novamente, volta e meia eu vou olhar para o lado para me guiar por ela, para a gente então não perder nenhum ponto, nenhum detalhe deste assunto, começando descrevendo. Bueno, é melhor mostrar para vocês o que eu anotei aqui, que eu acho que fica mais prático. Vamos ver aqui se dá para ajustar o foco aqui. Então a questão aí, rendimento operacional, a potência do trator, os cuidados principais, os momentos de utilizar o escarificador e os tipos de uso, soja sobre campo, soja sobre arroz, e para encerrar nós vamos abordar então o case da Fazenda Cavalhada, conforme eu já tinha dito para vocês. Então a questão inicial que está anotada ali, o rendimento operacional, varia dependendo do tipo de solo e da potência do trator, se trabalha com um pouco de folga ou não, de 15 a 20 hectares por dia. Então ele não é um equipamento que renda muito. O item 2, que deveria até ter sido o primeiro, que é a questão da potência do trator. Se a gente for pegar o folder da maior parte deles, geralmente eles recomendam 15 CV por haste do sulcador, do escarificador. Por experiência eu recomendo que tenham muito cuidado ao levar ao pé da letra essa recomendação aí, porque isso só se aplica para solos muito leves e muito planos. Se pegar um solo de mais pesado, terra mais argilosa, argila expansiva, 2:1, ou algum terreno um pouco mais ondulado, algumas propriedades, não é o nosso foco da série de postagens, mas algumas propriedades tanto tem várzea quanto área dobrada, na mesma propriedade vai usar o escarificador nas duas áreas. Então se pega uma área mais alta, uma área de coxilha, mudem essa relação de CV por linha, calculem dependendo do tipo de ondulação do terreno e do teor de argilas, ou quão pesado for o solo, de 18 a 20 CV. Porque senão acontece da gente comprar um equipamento contando com 15 CV por linha e chega na hora ladeira abaixo, para baixo todo santo ajuda, como diz o ditado, na hora de vir trabalhando no outro sentido tem que vir aliviando o equipamento e acaba que ele mal vem riscando o solo. Então tira a função real do uso dele.
Então, para que o trator tenha plena condição de trabalhar, independente do sentido que esteja trabalhando, então essa questão é fundamental. 18 CV eu não aliviaria para comprar, calcular numa independente do tipo de solo, acho que 18 CV por haste é uma boa conta para se fazer. Outra questão que eu anotei ali, os cuidados principais. Então tem, dependendo do equipamento, dependendo da marca, tem alguns, além da função de romper a camada compactada, a haste em si romper a camada compactada fisicamente, tem alguns que tem um sistema vibracional, a haste enquanto vai trabalhando em profundidade, ela vai vibrando e lateralmente vai desestruturando todo o perfil do solo. Então, por onde a haste passar, daquela profundidade que ela chegou até a superfície do solo, fica todo o perfil desestruturado. E isso é bastante... tem que se ter um cuidado muito grande, é bastante delicado trânsito de máquina em cima de uma área dessas após o uso, imediatamente após o uso, e colocar gado imediatamente após o uso também é bastante problemático, porque como o perfil ficou todo desestruturado, se nós transitarmos em cima ou colocar gado, colocar uma lotação alta, então, uma carga de gado muito alta, a tendência é que a compactação fique pior do que estava, porque como a gente desestruturou todo o perfil e transitou em cima, ou pisoteou em cima, lembrando que pela lei da física, quanto menor a área, maior a pressão, ou seja, o casco do gado, nesse caso, por ter uma área menor do que o rodado de um trator, a tendência é que cause uma pressão maior. Então isso tem que ter bastante cuidado, dependendo do tipo de equipamento. Esses que têm sistema vibracional e que frouxam todo o perfil da profundidade máxima que ele atingir até a superfície, trânsito imediatamente após o uso e o uso da pecuária em cima dessa área logo após o uso é um tiro no pé, então é melhor não utilizar. Tá? E o outro cuidado é, dependendo do ano, se a gente pegar um ano muito chuvoso, como a taxa de infiltração, a gente aumenta a infiltração de água em área que foi escarificada, se a gente deixar para fazer o uso dele muito próximo da semeadura e pegar um ano muito chovedor, a tendência é que essa área que foi escarificada seja a última que a gente vai semear. E se a gente tiver muita área, muita porcentagem de área escarificada, pode acontecer de faltar pios e a gente acabar atrasando a semeadura. Então esse é um cuidado que tem que ter também, para não se estender demais e não querer fazer o uso do escarificador numa porcentagem muito grande da área no mesmo ano. Mas isso varia de marca para marca, tem algumas que têm esse sistema vibracional e acabam que trabalham com uma profundidade não tão profunda, alguns não trabalham lateralmente, mas conseguem romper em uma profundidade maior, e daí o trânsito de máquina ou o uso de gado imediatamente após o uso já é mais simples, já é mais tranquilo de ser feito. Então isso, na hora de tomar a decisão de qual marca, qual equipamento comprar, isso deve ser levado em consideração. E os nossos últimos dois tópicos estão completamente interligados, então a gente meio que vai misturar os assuntos agora, que seriam os momentos de utilização e os tipos de uso do escarificador. Tá? Então os momentos de utilização dele são dois, basicamente: em pós-colheita, imediatamente após a colheita, seja de arroz, seja de soja, e em pré-semeadura. Lembrando que o nosso foco é o uso de escarificadores precedendo a cultura da soja. Então, pré-semeadura de lavouras de soja. Tá? Então, o tipo de uso de soja sobre arroz, soja sobre campo, nós vamos cruzar agora com os momentos de utilização, porque está completamente relacionado. E dá para fazer um link também com esses momentos de utilização, aproveitando o gancho, com o baixo rendimento operacional deste equipamento que eu falei mais no início do vídeo. Dá, inclusive, para utilizar uma parte da estratégia, usar num momento, e a outra parte da área a gente utilizar no outro momento, que assim a gente consegue otimizar ele e fazer um pouco mais de área no mesmo ano.
Tá? Então, pegando a questão pós-colheita, imediatamente pós-colheita, no caso vamos separar quando é soja e quando é arroz. Quando é soja é mais simples, porque pela a função da colheita da soja, quando tem menos palha, aquela função toda, a facilidade de semear o azevém na caída da folha da soja, o azevém ou a aveia, enfim, a forrageira que se esteja usando, ou o trevo persa, como eu citei em outro vídeo. Em resumo, a forrageira, a semeadura da forrageira pode ser feita de avião antes da colheita e imediatamente após a colheita se faz o uso do escarificador, o quanto antes a gente conseguir melhor, para que o estabelecimento dessa forrageira e principalmente o enraizamento desta forrageira comece a nos reestruturar o solo que a gente acabou de desestruturar com a operação de escarificação. Tá? Tem um detalhe também que tem alguns equipamentos que possuem o que o pessoal chama de kit pastagem, que nada mais é do que umas caixas de semente que dá para acoplar no escarificador, e na mesma operação, ao invés de fazer a semeadura antecipada, de pagar o avião para fazer a semeadura antes da colheita, na mesma operação se faz, então, se coloca as caixas no equipamento e se faz a semeadura e a escarificação em conjunto, numa única operação. Tá? Então esta é a maneira da gente utilizar. Colheu a soja, faz o uso do escarificador o quanto antes, para que essa forragem consiga se estabelecer e reestruturar o solo conforme vai enraizando, e os exudatos das raízes, os agentes cimentantes vão formando novos agregados e formando uma estrutura nova com o solo com um perfil mais aerado e sem compactação, que é o objetivo principal deste serviço. O outro caso, que seria a soja em cima de área de arroz, há uma grande dificuldade, a nossa principal dificuldade quando é uma resteva de arroz, é o volume de palha. Então, é imprescindível nesse caso, é obrigatório que as colheitadeiras tenham picador espalhador de palha. E quanto mais bem distribuída, quanto mais uniformemente estiver distribuído essa palha picada em cima da área, melhor para o uso do escarificador depois. Lembrando também que é obrigatório a colheita no seco. Então, esse tipo de situação, a gente não pode colher estragando o piso, porque fazendo o rastro vai inviabilizar o uso do escarificador. Então, esses dois cuidados básicos e fundamentais possibilitam que a gente faça também o uso do escarificador, mesmo em resteva de arroz é possível fazer. Em área sistematizada tende a ser mais simples, como é o caso da cavalhada que nós vamos apresentar no final do vídeo. Mas tem a possibilidade de fazer também em áreas não sistematizadas. Neste caso se desmancham as taipas antes, se faz o uso do escarificador e provavelmente como se desmanchou as taipas, se acaba fazendo terra nas partes onde tinha taipa, há necessidade de se passar plano, mas é possível também da gente usar o escarificador neste tipo de situação. E o outro caso, o outro momento de utilizar, que seria pré-semeadura, a gente faz o uso da forrageira, nesse caso a pecuária já está integrada, então a gente pode, inclusive, convidar a pecuária para fazer parte do sistema também desta maneira. Coloca o gado, faz a semeadura, vamos pegar um caso mais simples, soja sobre soja. Tá? Vamos focar vamos simplificar agora a nossa conversa. Soja sobre soja, fez a semeadura da forrageira na caída da folha da soja, estabeleceu a forragem cedo, deu boca cedo, entrou o gado, ficou até a hora de sair para uma dessecação pré-semeadura, como se nós fôssemos fazer uma semeadura em plantio direto. Até aí, tudo igual, não muda nada. A única diferença é que após a dessecação, pelo menos uns 15 dias, de 15 a 20, dependendo da condição de luz e temperatura que tiver após a dessecação, se faz o uso do escarificador. E daí, neste caso, dependendo do ponto de umidade do solo e do teor de argila, solos leves, às vezes é possível passar só o escarificador. Solo mais arenoso, é bem comum de acontecer, se faz uma dessecação, deixa o dessecante agir principalmente nas raízes da forrageira, para que ele não, ao passar o escarificador, não arranque as plantas, porque a raiz ainda está viva. E dependendo do ponto de umidade, parece que passou uma plantadeira, fica só o risco do escarificador lá,
porque como a forrageira está ali, não levanta a terra, ele não faz terra, dependendo da marca, obviamente, mas a maior parte deles só rompe em profundidade, o objetivo não é fazer terra superficialmente, e pronto, se fez a dessecação, o uso do escarificador e depois a semeadura quando chegar o momento dela, alguns dias depois, sem mais nenhuma operação. Mas dependendo do ponto de umidade, principalmente do tipo de solo, pode, em solos mais pesados, ou se o intervalo entre a dessecação e o uso do escarificador não foi o adequado, que a raiz ainda esteja muito viva, ou numa área de campo que a gente dessecou para fazer o uso do escarificador, principalmente onde tem muita grama, fica aquelas maçarocas de raiz e acaba inevitavelmente levantando uns blocos de terra. Neste tipo de situação é inevitável que se passe pelo menos um trilho para endireitar a superfície do solo, para melhorar a plantabilidade pós o uso do escarificador e, dependendo da situação, se for muito torrão que tenha levantado, até o uso de uma plana. Mas vocês notem o quanto diminui as operações comparando com um preparo convencional, que geralmente se dá 2 cortes de grade, mais uma passada de plane e uma de trilho, de tapadeira, ou às vezes até 2 passadas de plane. Tem gente que faz 4 operações, a gente pode resumir em 2 ou às vezes até em uma só, tão somente a escarificação. E agora, para encerrar nossa conversa, brevemente apresentar o case da Fazenda Cavalhada para vocês, do José Matias e do Leandro Martins, lá do município de Mostardas, Fazenda Cavalhada, produtores de semente lá de Mostardas, pessoas e uma propriedade no qual eu tive a felicidade de conviver por alguns anos, por algumas safras, aprendi bastante por lá, e este case é bastante interessante, foi um dos primeiros cases que a gente teve a relação e o contato do uso do escarificador em área de arroz. Lá é uma das áreas sistematizadas, que eu comentei que o sistema é mais fácil de fazer, e já tem uma área específica onde José começou o manejo, logo que ele comprou o escarificador, que se eu não me engano foi na safra 13, 14, que ele iniciou. E qual é a maneira que ele está trabalhando? Ele sempre sempre ping-pong nessa área, e sempre precedendo, quando sai o arroz que vai entrar soja, ele colhe o arroz no seco, desmancha as travessas das canchas do sistematizado, passa o escarificador semeando o azevém, e depois faz a semeadura da soja direto, desseca o azevém e planta a soja, e semeia azevém na caída da folha da soja no ano seguinte, e planta arroz direto, sem fazer absolutamente nada. Então já faz várias safras, o uso a mobilização do solo nesta área está baixíssima, o custo de operação desta lavoura também é baixo. É uma área que está sempre pronta, é garantia de área pronta, como os outros vídeos que a gente falou anteriormente, e tem dado um resultado impressionante. Então encerro por aqui a minha conversa com vocês hoje. O vídeo se estendeu um pouquinho mais do que eu gostaria, mas eu acredito que tenha sido bastante proveitoso e bem mais detalhado o uso dos escarificadores precedendo a cultura da soja. Forte abraço e até o próximo vídeo.